Os dados de asma grave do Brasil estão sendo coletados por um projeto inovador que procura trazer para todos nós qual é o perfil do paciente com asma grave no Brasil. E o grande responsável pelo estudo REBRAG é o Dr. Paulo Pitres, que é médico pneumologista pediátrico da Santa Casa de Porto Alegre e que trouxe os dados nacionais extraídos do projeto REBRAG aqui para o Congresso da ATS 2024. Obrigado, Paulo, por ter parado, conversado aqui com a gente. Explica primeiro para o pessoal o que é o REBRAG. REBRAG é o Registro Brasileiro de Asma Grave. É um estudo, é uma coorte de pacientes de vários centros do Brasil, centros terciários, são 23 centros, no qual os pacientes são acompanhados visita 1 e anualmente por tempo, provavelmente 10 anos pelo menos, tá? Onde a gente coleta dados bem clínicos. É um estudo de vida real, né, do que está acontecendo no cenário assistencial. Quem que alimenta esses dados? Que alimenta esses dados são investigadores de cada centro. Isso realmente... vou comentar agora o número de pacientes que nós estamos, já atingimos 508 pacientes incluídos e esse registro ele existe, está tendo sucesso por causa dos investigadores em cada centro que estão pegando os critérios de inclusão, selecionando os pacientes e preenchendo os dados nas fichas clínicas. E você trouxe aqui para a TS o perfil do nosso paciente com asma grave, isso que é muito importante a gente saber. O que é que você pode trazer de destaque para nós? Em resumo, destaques importantes assim dessa coorte são hoje 508 pacientes, são 480 pacientes apresentados aqui no abstract. Importantes dados, esses pacientes ainda sofrem muito da doença. Né? Quase metade, 60% dos pacientes, dependendo da faixa etária, estão sendo acompanhados no centro de referência e com sua doença ainda não controlada. Ao mesmo tempo, nós mostramos nessa coorte que muitos pacientes estão tendo acesso a tratamento, às novas terapias, os biológicos já não são tão novas, né, Mauro? Mas 40% dos adultos estão com tratamento biológico, praticamente todos os centros, 95% dos centros são do Sistema Público de Saúde, são do nosso SUS, né? E 40% estão tendo acesso e com, talvez o dado mais interessante aí, um hot topic mundial, é que a gente mostra que 20%, um quinto dos pacientes que começaram biológico, depois de um ano entraram em remissão clínica. Maravilha. E o perfil dos nossos pacientes? Eles são mais alérgicos, mais eosinofílicos, ou eles não têm inflamação T2? Essa era uma grande pergunta que a gente tinha, né? E nessa amostra a gente mostra que em termos de fenótipos, os mais comuns, alérgico e eosinofílico, idênticos em termos de percentual a outros reports mundiais de registros de determinados países ou papers mesmo de centros específicos, e que o T2 baixo, famoso, né, que a gente não sabia, 10% em crianças e ao redor de 20% em adultos. Tem diferença no fenótipo ou na caracterização da asma da criança e do adulto, da criança com asma grave e do adulto com asma grave? Ótima pergunta, Mauro. Em termos de burden da doença, de impacto da doença, não. Ambos sofrem muito com exacerbações recorrentes, hospitalizações. O que muda muito quando você está vendo o paciente pela primeira vez é o impacto da perda de função pulmonar. Que a criança e adolescente até os 18 anos, tu não encontra alterações de importante função pulmonar, pelo contrário, mínimas, né? E a partir dos 18 anos realmente começa um declínio da função pulmonar importante. Então, o paciente pediátrico é aquele grupo de pacientes que nós temos uma importante janela de oportunidade com as novas terapias biológicas para tentar suprimir totalmente a inflamação e, quem sabe, a gente não tem dado ainda sobre isso, mudar a história da doença. Isso que é importante, porque muitas pessoas esperam a espirometria alterar para entender que esse paciente é grave. Então, o paciente com asma grave não precisa ter espirometria alterada. Não. Em criança é muito comum, né, espirometria normal, um paciente grave, com história de exacerbações. Então, se você faz uma espirometria em período intercrise, interexacerbação, os pacientes muitas vezes têm função pulmonar normal, sem reversibilidade, sem resposta ABD, né, porque ele está usando medicamentos e isso também é suprimido. É um dos grandes problemas para incluir pacientes em clinical trials, né, que muitos pacientes são doentes, têm asma moderada ou grave, e você não encontra alterações importantes na função pulmonar. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho, pelo estudo apresentado aqui no Congresso da ATS, mostrando a importância dos pesquisadores nacionais e dos resultados da asma grave no Brasil. Muito obrigado. Obrigado a você, Mauro.
E obrigado você que acompanha o Pneumimagem, acompanha o ATS 2024, direto de San Diego. Eu sou Mauro Gomes, médico pneumologista, editor aqui do portal, e ATS 2024 é no Pneumimagem.